Entrevista. Imigrantes italianos em Minas Gerais. Na noite desta quarta-feira, dia 11, o professor Domingos Giroletti ministrou palestra em Andradas abordando o tema Participação dos imigrantes italianos no desenvolvimento de Minas Gerais. A palestra foi a última das 3 referentes ao minicurso ministrado pelos integrantes da Comissão Científica do 9º Seminário da Imigração Italiana em Minas Gerais. Como nas 2 primeiras vezes, o evento aconteceu na sede do CREA, em Andradas, e contou com a presença de um público bastante interessado. O professor Domingos possui doutorado em Antropologia Social pelo Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestrado em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas, além de ser pós-doutor em Relações Internacionais pela Escola de Economia e de Ciências Políticas da Inglaterra. Para falar sobre o evento de ontem, Dr. Domingos está nos estúdios do Jornal da Cidade. Bom dia, doutor. Bom dia, é um grande prazer estar aqui. Primeiro visitar Andradas, um município, agora visitar a Rádio Vinícola, né? E poder exatamente me comunicar com os habitantes dessa cidade, que essa cidade é muito bem representativa da contribuição que os italianos deram no desenvolvimento de Minas Gerais. Né? Inclusive o nome da nossa emissora aqui, Rádio Vinícola. Rádio Vinícola. Quem que introduziu tanto a produção da uva quanto no Rio Grande do Sul foram os italianos. E aqui me falaram ontem que foi um português que trouxe as mudas, mas na verdade quem desenvolveu a cultura da uva e a cultura do vinho foram exatamente os italianos. Essa é uma excelente contribuição nova, inovadora, para um país chamado Brasil. Né? Exato. Agora, doutor, o senhor ontem ministrou a palestra ali, as pessoas, como nós dissemos aqui, um público bastante interessado, não é? Muito interessado, um público muito bem informado, e eu percebi isso exatamente pelo nível das questões que me foram formuladas depois da minha palestra. Né? Então é um prazer falar com pessoas assim, porque, digamos, um dos objetivos desse seminário, desse encontro, é um objetivo científico, né? Você desenvolver a pesquisa nessa área, formar novos pesquisadores interessados no tema e também rever a cultura italiana e a contribuição, o impacto da imigração italiana aqui em Minas Gerais, que é exatamente o objeto da minha pesquisa e da minha palestra. Quando eu estou falando dos italianos, eu, na verdade, não estou excluindo a contribuição das outras etnias, dos índios, dos negros, dos portugueses e dos demais imigrantes que vieram exatamente para essa terra para formar um novo país, um novo Estado, e que nós apostamos muito neles, porque é aqui que nós vivemos e tivemos o privilégio de nascer e viver. Exatamente, uma coisa não exclui a outra, todos Sim. os povos têm o seu papel, claro. Né? É porque, em geral, às vezes, quem acha que está falando da imigração italiana esteja excluindo os outros trabalhadores, os outros empresários de outras etnias. Não, na verdade, esse é um segmento de pesquisa histórica e cultural que é da maior importância exatamente para resgate histórico dessa tradição e dessa herança. Agora, doutor, qual é o papel, então, do imigrante italiano em Minas Gerais? O que... Eu fiz num trabalho que eu fiz, eu peguei o primeiro período da imigração, que vai até 1930, que é um período extremamente importante da transição do Brasil imperial para o Brasil republicano. E é a transição do trabalho escravo para o livre. Lembrando ao telespectador da libertação em 88. E aí, com a libertação, a escravidão é um mecanismo que nega a subjetividade da pessoa, do homem e da mulher. Mas a escravidão tirava a liberdade e o prendia à unidade produtiva, a senzala. Eles eram trancados de noite para não fugirem e obrigados a trabalhar. A libertação dos escravos deu liberdade geográfica, não deu liberdade econômica. Não houve crescimento econômico
não houve mobilidade social. Porque num país como o Brasil, com tanta terra, não se fez uma reforma agrária para dar ao ex-escravo uma oportunidade para crescer e inserir-se no mercado de trabalho. Nos Estados Unidos, que também libertaram os seus escravos, eles deram exatamente uma gleba de terra para que o africano pudesse reorganizar a sua vida. É de chorar, né, doutor? É de chorar. Não é por falta de terra, que era o que nós mais tínhamos aqui, né? Podia ter dado a terrinha para cada um. Chega o imigrante italiano, que é trazido de lá, sobretudo pela elite brasileira à época, produtora de café, que queria continuar a produção de café que iniciou aqui pelo trabalho escravo. E aí, para onde que eles quiseram dirigir esses imigrantes? Era exatamente para a cafeicultura. Então, pelos dados históricos que você tem, aí 80% dos imigrantes foram para o café. E aí, na zona da mata, no leste de Minas, que começou o café em base escravocratas, e aqui no sul de Minas já começa a produção de café com trabalho assalariados ou parcerias, meiação. E aqui nós também temos uma outra influência muito grande de São Paulo, que no nordeste de São Paulo também começa a produção do café escravocrata. Mas depois, vindo para Campinas, vindo para o interior de São Paulo, para o oeste paulista, nós tivemos exatamente o desenvolvimento do cafezal com mão de obra livre. Além disso, nós temos uma outra iniciativa importante, que foi a modernização do transporte. A modernização do transporte só acontece quando você tem uma produção de grande tonelagem, ou então um transporte de massa de grande tonelagem. O que deu o transporte de massa aqui de grande tonelagem foram o café e depois a mineração e siderurgia. E exatamente, se nós lembrarmos que a ferrovia foi criada na Inglaterra, era exatamente para transportar as colheitas, o carvão, o ferro e o aço que eles produziam lá. E depois a produção industrial que foi feita lá. Então, os italianos vêm, além da agricultura comercial, que era o café, agricultura de alimentos nas grandes cidades, por exemplo, Belo Horizonte. Belo Horizonte, tirada a Avenida do Contorno, é formada de chácaras que foram distribuídas para os italianos, com a obrigação de produzir alimentos. E eles pagavam a terra com a entrega dos alimentos semanais para exatamente alimentar a população da cidade. Porque não sei se é ouvinte que não está acostumado, talvez, com a pesquisa histórica, no início da exploração do ouro, nós tivemos muita fome aqui em Minas Gerais, porque todo mundo foi sedento no ouro e no diamante. E nós estávamos aqui 500, 600, 700 quilômetros da corte do Rio de Janeiro, e sem meios de transportes para cá. E aí a população passou fome. E aí a marca, e isso teve uma marca na nossa culinária. Por que a comida mineira dá mais ênfase ao frango ao molho pardo, já estamos no meu dia aí, né? E a carne de porco, porque são pequenas produções que dá com uma rapidez muito grande. E, veja, a tradição da colonização, da ocupação, é uma marca que está na culinária e que nós todos adoramos. Né? Entendi. Até citando como curiosidade que no dia 12 de setembro de 1720, a capitania de Minas Gerais era criada em meio à Corrida do Ouro. Da Corrida do Ouro. Mas 1720 é um pouco período anterior ainda à chegada maciça dos escravos, né? Não, na verdade, os primeiros escravos chegam aqui mais ou menos a partir de 1550. A descoberta das primeiras jazidas de ouro é 690. Então, é ao longo do século XVIII que há a maior exploração de ouro. E aí, com a decadência do ouro, o que vai? É a agricultura que vai reorganizar as economias de Minas Gerais, sobretudo a produção do café. E aí surge o ouro negro, né? O café. Ouro negro. Interessante. E aí, voltando ao café, e sobretudo aqui no sul de Minas, que o café, a exploração do café começa
exatamente com trabalho assalariado. Nós temos, por exemplo, os imigrantes italianos que logo compram uma terra e desenvolvem a produção agrícola de café em bases familiares. Eu mesmo agora visitei uma vinícola cujos antepassados chegaram aqui em 1910, a vinícola Stella Valentino, que produz um vinho de qualidade e que é exatamente, indica, quer dizer, a diversificação. Primeiro, nós formamos aqui uma classe média, porque o que nós tínhamos até a proclamação da República e até a libertação? Senhores e escravos, não tínhamos classe média. Era uma sociedade rural, uma economia agrária. Quem criou, digamos, a economia, a classe média, tanto urbana quanto rural, foram exatamente a incorporação dos imigrantes italianos e de outras nacionalidades que aqui criaram indústria. Então, o que é uma sociedade industrial? É marcadamente pelo predomínio da indústria e do setor de serviços. E também promoveram o quê? A urbanização de Minas Gerais. Quer dizer, então, nós temos uma primeira urbanização que é produzida pela mineração do ouro e do diamante. Diamantina, Ouro Preto, Mariana, São João del Rei, etc. Mas depois nós temos todo um desenvolvimento da urbanização com grande participação dos imigrantes italianos e de outros trabalhadores. O exemplo mais claro disso é Belo Horizonte, que começou em 93 e foi inaugurado em 97, que é a grande capital dos mineiros hoje e que ainda tenta fazer esse trabalho de integração das diversas regiões mineiras. Interessante. Doutor, insistindo ainda um pouquinho mais nessa questão de distribuição de terras, de agricultura familiar e das vinícolas, não é? Locais, Andradas, creio eu, que não seria exagero dizer que por aqui houve uma reforma agrária natural a partir da chegada e do crescimento das famílias italianas. Foram ali se subdividindo, de modo que Andradas não tem grandes latifúndios e 99% das... 99% talvez seja exagero, mas mais de 90% das propriedades nossas estão com famílias locais. Nas mesmas famílias nas últimas décadas. Essas propriedades permanecem. Perfeito. O que nós precisamos aqui, talvez pontuar, que a colonização não foi uma reforma agrária. Porque a reforma agrária você teria que distribuir a terra já distribuída. Então, eu vou começar pelo Rio Grande do Sul, porque primeiro nós tivemos a ocupação da campanha gaúcha. Na verdade, a colonização se fez em cima da terra devoluta, que era de quem? Dos índios. Tá? A disputa que nós tivemos hoje na Amazônia em cima de terra devoluta, porque não tem a demarcação das terras indígenas, são terras do Estado. E nós tivemos aqui em 1850 duas leis que foram fundamentais. Primeiro foi a extinção do tráfico negreiro, mas aí a elite ia ficar sem mão de obra para tocar a propriedade. Lembre-se que Minas, na época da libertação, tinha o maior contingente de escravos do país. E 95% da economia dependia do trabalho escravo. E aí, em 1850, tem o fim do tráfico, mas se aprova o quê? A Lei de Terras. E a Lei de Terras reconheceu toda a terra distribuída por sesmarias. Só que o imigrante que aqui chegou, dificilmente do que se prega hoje para a reforma agrária, teve que pagar pela terra que ele recebeu. E terra que ele pagava com produto, como eu citei há pouco, Belo Horizonte, e outros eles compraram terra. E aí o governo federal quis criar a pequena produção e na média de 25 a 50 hectares. E isso foi exatamente limitado. E isso também atendia, digamos, às necessidades dos imigrantes italianos, que todo mundo tem o sonho de ser pequeno proprietário, como hoje nós temos o sonho de ser dono da casa própria.
tá? Porque isso é uma garantia de sobrevivência no presente e exatamente no futuro. Então, nós criamos aqui, a colonização foi um outro modelo agrícola comparado ao latifúndio. E a pequena colonização é a agricultura familiar que se desenvolve exatamente com os imigrantes, tanto quanto os italianos, os alemães, os poloneses, os russos, os espanhóis, de várias outras nacionalidades, né? E hoje, se você quiser a análise da agricultura brasileira, nós temos dois segmentos muito bem formados. Nós temos a grande e média propriedade, que já se modernizou e que é responsável pela exportação. Quem está segurando as finanças no Brasil é o agronegócio. E qual é o papel desempenhado exatamente pela pequena produção? É a produção de alimentos. É a produção diversificada. É o pé de alface que a gente come. O pé de alface, de vinho, digamos, as frutas que a gente come. Olha aqui, a proteína do frango, a proteína do porco. Claro que você também tem a proteína animal. A produção de queijo e do leite. Sim. É tudo pequena propriedade. Eu vejo então, aqui em Andradas... O mercado interno é aqui. E, nesse sentido, Andradas, o que você vê aqui? Assim, o pessoal chega naquelas saveiros, né? Tirando o alface e levando para dentro, né, do estabelecimento. Né? Então... E aqui vocês têm uma grande vantagem, é que, por ser uma cidade do interior, uma cidade pequena, vocês têm os três segmentos muito bem desenvolvidos. A agricultura, com essa diversidade toda, que vai do café, à produção do queijo, do vinho e digamos, desses alimentos, tanto de frutas e verduras. Você tem aqui uma base industrial extremamente importante e diversificada, e nós temos uma base aqui do terciário extremamente diversificado, que vai do comércio, vai dos bancos, vai do turismo, que está tendo agora um festival aqui na cidade, do Paraglide, né? Paragliders, etc. Então, são cidades sábias que souberam compor tanto o setor primário, ligado à agricultura, à pecuária, o setor secundário, ligado à indústria, e o setor terciário. É por isso que, por exemplo, nós, na cidade grande, sentimos quase imediatamente a crise. E aqui a crise demora muito mais para chegar exatamente por essa diversificação e combinação dos vários segmentos da economia que dão a fortaleza econômica de municípios como Andradas. É verdade, às vezes a gente acompanha em períodos mais críticos aquelas notícias de demissões em todo o país e etc. E a gente percebe que em alguns momentos Andradas passa incólume, ninguém é demitido. E a gente vê São Paulo, Rio, BH e etc. demissões e mais demissões. Quem quer ver a crise vai para São Paulo, vai para Belo Horizonte, vai para o Rio de Janeiro e vê a quantidade de pessoas pedintes e dormindo na rua durante a noite. Aí você vê exatamente uma das pontas da crise. A outra ponta da crise são quase 13 milhões de desempregados para um país como o nosso, né? Então, eu acho que o grande desafio é nós retomarmos exatamente o crescimento econômico para dar oportunidades de vida para essa imensa população brasileira e mineira. Doutor Domingos, eu vou pedir licença para o senhor um minutinho. Ontem, durante o evento, eu conversei com o senhor Benedito Casarotto, ele é o presidente do Círculo Italiano aqui de Andradas, e ele falou um pouquinho sobre esse mini curso, né, que ontem estava na 3ª edição, foram 3 quartas-feiras seguidas, falou um pouquinho da presença do senhor também aqui, a nossa cidade, e já adiantou um pouco a situação do 9º seminário da imigração italiana que acontece a partir do dia 20. Ele fala, não começa em Andradas no dia 21 não, começa no dia 20 em Ouro Fino, vai estar o cônsul italiano lá. O senhor Benedito falou um pouco sobre isso, vamos ouvi-lo. Francisco.
Os dois primeiros palestras eu particularmente achei bastante interessante. O Rovaron, ele deu uma visão diferente do que se aprende na escola, né? Porque falar sobre imigração na escola, parece que eles não abrem mesmo as coisas reais, né? Tem um pouco de receio, não sei, talvez do entendimento da criança, de falar o que realmente aconteceu. Cruelmente. E ele abriu essa percepção das pessoas, por que da imigração, das influências políticas da imigração. Gostei demais as duas primeiras palestras, foi bem edificante, né? E o Giroletti, então, é um especialista em imigração em Minas Gerais, professor universitário da UFMG, né? É um cara super capacitado e com certeza vai ter muita coisa boa para falar para a gente também. Agora, seu Dito, pode-se dizer que estamos em um novo tempo aqui em Andradas no que se refere ao resgate das nossas tradições, porque por algumas décadas pode-se dizer que ficou meio dormente essa questão. Então, acho que a mudança cultural é uma das coisas mais difíceis de se fazer, né? Elas não acontecem do dia para a noite, né? São processos longos. E Andradas está nesse processo de mudança um pouco, né? De resgate da cultura. Por enquanto, mais a cultura italiana, porque existe uma entidade que dá esse suporte. Mas eu acho que isso também vai influenciar para se estudar um pouco também as outras origens, as outras histórias da cidade não ligadas à imigração. Então acho que o Círculo está fazendo um papel importante aí em dar esse pontapé inicial e evoluiu bastante, né? O respeito com que o sul de Minas tem sido visto lá em BH a respeito disso tá muito bom. Esse seminário é uma coisa que nem se pensava há alguns anos trazer um seminário desse porte, dessa envergadura aqui para o sul de Minas. Tudo isso é sinal que aqui está se trabalhando muito nesse sentido, né, de resgate da cultura. Agora a programação continua dia 20, 21, tem a Semana do Turista, tudo emendado e a expectativa também é mais do que positiva. Então, começa agora. Eu sempre lembro que esse seminário, nós chamamos da Itália no sul de Minas, envolve várias nações. A primeira delas é na quinta-feira lá em Ouro Fino, que está sendo feito passaportes italianos, tá? Quinta e sexta lá em Ouro Fino e o cônsul fica quinta no Ouro Fino e sexta de manhã ele já está aqui. O primeiro evento é um evento direcionado aos vitivinicultores. E hoje eu estava vendo ainda as inscrições para esse evento e bastante interessante que nós estamos conseguindo reunir muitos vitivinicultores da região, não só os de Andradas, né? Os de Andradas, esperamos que todos estejam presentes, mas nós estamos trazendo 10, 15 vitivinicultores das outras regiões. Então vai ser um evento bem interessante, eu acho, principalmente para a cadeia do vinho, né? Quem planta ou quem fabrica, né? Então essa sexta-feira é o primeiro dia. Depois tem homenagem para os italianos mais antigos à noite. No sábado, o dia todo seminário, né? No domingo, complemento do seminário ainda com 2 palestras super interessantes sobre agriturismo. Um professor renomado da Itália está vindo para fazer essas palestras. Nós estamos fazendo também uma programação para que esse professor não chegue, dê palestra e vá embora, não. Na quinta-feira nós já vamos mostrar a cidade para ele, mostrar as potencialidades, né? Até para ele ter subsídio para falar no domingo. Depois, segunda e terça, nós vamos reforçar isso e na quarta-feira nós vamos tentar já tirar um projeto elaborado com a ajuda dele para incentivar o agriturismo na cidade. Então, tudo que nós estamos fazendo é pensando um pouco a longo prazo, não é para fazer um seminário e acabou o seminário, esquecer dele e não colher frutos nenhum, além dos culturais, que a gente tem certeza que vai colher, mas nós também queremos colher frutos econômicos, né? Nós queremos resultados bons para a cidade também na área econômica. Está tudo direcionando para isso e acredito que vai dar certo. Bom, só lembrando, não é, que é a 9ª edição do seminário da imigração italiana em Minas Gerais, não é, como foi aí explanada pelo senhor Benedito Casarotto, que é o presidente do Círculo Italiano de Andradas, será realizada em Andradas, não é, realçando, nos dias 20, 21 e 22 de setembro de 2019, realçando que em Ouro Fino é a primeira etapa desse projeto. Quem quiser tirar ali o passaporte, não é, já tem que correr atrás e poder aí ter direito a tirar o passaporte nessa ocasião. É a primeira vez que o seminário é realizado no sul de Minas, né, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, parceria
com diversas entidades, como Ponte Entre Culturas, o Círculo Italiano de Andradas, aqui já citado, a Prefeitura Municipal de Andradas e também o Consulado da Itália em Belo Horizonte. O apoio da Câmara de Andradas e também de toda a imprensa local, inclusive a Rádio Vinícola. Doutor Domingos, o seu Benedito, ele falou do Carlos Rovaron, o senhor teve a oportunidade de conhecer ele ontem e está fazendo um trabalho muito bonito aqui em Andradas. Pois é, esse é um trabalho extremamente importante, que é um trabalho que é outra contribuição, outro impacto dos imigrantes, que foi, além da formação, da diversificação da economia, na área industrial, agrícola, e eles trouxeram para cá também novas organizações. Por exemplo, as cooperativas, o trabalho de desenvolvimento das cooperativas é muito grande. As comunidades, associações de ajuda mútua. Antes que nós tivéssemos, digamos, a aposentadoria e a seguridade social, era exatamente para proteger viúvas, órfãs, né, que precisavam da necessidade. E essa foi uma contribuição extremamente importante que os italianos deram aqui na formação de partidos políticos, na formação de sindicatos. E hoje, esses círculos, eles têm recuperado, digamos, uma outra parte que se perdeu um pouco, que era a parte exatamente cultural, que era, digamos, retomar a literatura italiana, retomar o conhecimento da língua italiana. E uma coisa que eu sempre achei, inclusive acho ainda falta, é a falta de cooperação entre as universidades italianas com os descendentes de italianos aqui no Brasil, porque nós poderíamos ter muitas pessoas fazendo mestrado e doutorado na Itália, que os nossos professores e alunos têm preferido ir para a Alemanha, para os Estados Unidos, para a Inglaterra, mesmo para a França mais antigamente, e essa falta de colaboração entre, quer dizer, uma política um pouco mais agressiva, mais afirmativa ou proativa entre o governo italiano e o governo brasileiro, de nós aproveitarmos exatamente a estrutura das universidades italianas para a qualificação dos brasileiros, ou descendentes de italianos, ou de qualquer outra etnia. Então, a organização de círculos tem significado um cultural extremamente importante, para retomar a língua e retomar a cultura, a literatura italiana, e também, digamos, no campo das artes, né? O que a Itália significa em termos das artes é extremamente importante. Então, são iniciativas da maior relevância para o desenvolvimento intelectual e também por essa reaproximação com a Itália. Porque, na verdade, muita gente se interessa em retomar o passaporte italiano para ir para lá, para trabalhar. Ser europeu. Mas veja o seguinte, lá também a economia italiana está em crise, não está muito em crescimento. Mas nós podemos aproveitar esse passaporte para exatamente qualificar os nossos técnicos na Itália em termos de mestrado e doutorado ou ao outro nível da graduação, que será sempre fundamental para o nosso desenvolvimento aqui. E uma prova disso que o senhor está falando é exatamente a realização desse seminário em Andradas, Sim, que só pode ter ocorrido por conta da existência do Círculo Italiano aqui de Andradas. Se não existisse esse trabalho, não é, os organizadores aí não se interessariam por Andradas, porque viram que existe algo sério aqui. Porque sem essa ponte, sem essa estrutura, sem, digamos, essa experiência do cultivo da tradição italiana, do impacto dos italianos no desenvolvimento, na retomada, digamos, da aprendizagem da língua e da literatura, sem isso, nada opera no vazio. Né? Sim. É exatamente ter essa infraestrutura é extremamente importante para que tenha se organizado o seminário aqui e, pelo que visto, vai ser, pela experiência que eu tive ontem, de muito sucesso, e assim o desejo. Doutor, nossa entrevista, nosso tempo está chegando ao final.
e a gente vai ter que se despedir agora, mas o senhor citou aí a questão de sindicatos, de cooperativas, e ontem o senhor contou uma história que eu considerei tremenda, e eu vou pedir para o senhor contar, nem que for um pouquinho resumida aqui, porque eu acho que é uma experiência que vale a pena. O senhor falou de uma experiência que envolve ali a construção ou a criação de indústrias ou empresas ou fábricas onde determinadas pessoas ofereciam serviços para órfãos. Sim. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse trabalho que mistura a economia com o sindicalismo, com cooperativismo e, ao mesmo tempo, com a caridade cristã e católica, como o senhor explicou ontem. Perfeito. E esse é um estudo, na verdade, a minha especialidade foi ter estudado um pouco o desenvolvimento industrial aqui em Minas Gerais, né? Então, eu comecei fazendo um trabalho sobre a industrialização do Juiz de Fora, que foi o principal município mineiro, centro industrial, na Zona da Mata, até 1940. Mas a origem, aqui também em Minas, a Revolução Industrial, começa exatamente pela fiação e tecelagem. E as primeiras indústrias que foram criadas em Sete Lagoas, hoje que é Caetanópolis, Paraupeba, já a caminho do sertão, como diria o nosso querido Guimarães Rosa. Bom, e aí, aonde que se localizaram as primeiras fábricas? Elas foram localizadas no campo, no ermo, nas propriedades agrícolas, para aproveitar a energia hidráulica. Só que era um ermo. E as pessoas empregavam no início de 120, 150 pessoas. Onde é que você ia arrumar esses operários? Então, além de criar as fábricas, todo o investimento fabril, digamos, da infraestrutura, dos equipamentos importados do exterior, tanto da Inglaterra, dos Estados Unidos, eles se preocuparam em criar as vilas operárias. As vilas operárias que deram exatamente o quê? Hospedaram os operários que se dedicaram às fábricas. Mas como mesmo, digamos, fornecendo operário, não tinha operários suficientes. Aí o que eles criaram? A outra iniciativa, criaram o chamado convento, que era uma instituição laica, mas com nome religioso, para dar aquela mística de santidade. E aí o que eles fizeram? Recrutaram órfãs, moças solteiras e viúvas que viviam comunitariamente nesses conventos para trabalhar diretamente para a fábrica. Você deu a elas oportunidades para que elas tivessem um reinício de vida, e isso é um trabalho social da melhor qualidade, e, ao mesmo tempo, servir às próprias indústrias, porque a reprodução dessa mão de obra não precisava salários tão elevados. Tá? Então, isso é bom lembrarmos isso, porque a gente acha hoje que a industrialização é uma tarefa fácil. Assim, não foi no passado, não tem sido agora, e, sobretudo, não tem sido agora porque nós estamos vivendo a quarta revolução industrial. Nós precisamos que o povo, as escolas, as universidades estejam preparadas para a quarta revolução industrial. Nós temos que estar preparados para o caminhão sem motorista, o carro sem motorista, o avião sem motorista. Isso significa perda de emprego, perda de trabalho, uma reestruturação profunda do nosso mercado de trabalho e do nosso sistema produtivo. E isso pode gerar mais desemprego, até fome e miséria. Eu acho que o grande desafio, já tinha mencionado que era retomar o crescimento econômico. Mas nós precisamos estar preparados para a quarta revolução industrial. Essa é a minha mensagem final para o seu público, que prestigiam a Rádio Vinícola e o programa do Sandro, uma pessoa magnífica e extremamente simpática, e foi uma honra conhecê-lo aqui. Igualmente, doutor, e espero que, de repente, a solução para esta quarta revolução seja acabar onde começamos, né? O homem lá no campo, com o seu pedacinho de terra, porque eu acho que é para isso que nós fomos criados por Deus, viu, doutor? Eu acredito muito
que houve aí um equívoco da humanidade em querer se modernizar demais, em industrializar demais. Eu acho que o homem no campo ali, com aquele pedacinho de terra, sendo feliz, produzindo, claro, se quiser sair, fazer outra coisa, tudo bem. O homem é livre, né? Mas temos que aprender com os erros do passado. Tem que ter realmente a terra que o homem está ali, o coração do homem está ali, viu, doutor? E a gente não vai perder mais contato a partir de hoje. Se Deus quiser, tudo de bom para o senhor. Ok, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui.